Eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do terceiro ano do Colégio Emaús. E aí, terceiro ano, beleza? Bom, então vamos falar agora sobre os animais invertebrados, beleza? A gente aprendeu aí sobre os animais vertebrados, né? Estamos falando sobre os animais nessa videoaula. Vamos entender as curiosidades sobre os invertebrados e as suas principais características. Então acompanhem aí e não deixem de ler a página 92 do nosso livro. Então olha só, os invertebrados. Invertebrados são aqueles animais que não apresentam crânio e a coluna vertebral, tá bom? Nesse grupo estão incluídos uma série de animais conhecidos de todos nós. São as borboletas, os mosquitos, os camarões, é um invertebrado marinho, esponja também, e as águas vivas também, marinhos, ocorrem nos mares. Existem invertebrados que ocorrem somente no mar, existem invertebrados que ocorrem somente nos rios e existem invertebrados terrestres também, ou seja, que só ocorrem na terra. Então, como aqui está em negrito, né? Está falando aqui extremamente amplo o grupo, tá? O grupo dos invertebrados, pessoal, é muito amplo. Existem muitas espécies, tá? São vários grupos bastante complexos, ou seja, especializados, do mesmo modo que existem algumas borboletas, vão existir aí invertebrados extremamente pequenos e que não voam. Né? Existem invertebrados que voam e invertebrados que não voam. Existem invertebrados que vivem dentro da terra. Né? Então é um grupo muito grande, complexo e diversificado. Então, as suas principais características, tá? Animais que compartilham algumas características em comum, né, com outros representantes dos seres vivos. Então, olha só, umas características em comum com os outros seres vivos, como por exemplo os animais vertebrados, características em comum, ou seja, características iguais. Dentre essas características, podemos citar a nutrição heterotrófica, tá? Aqui, heterotrófica. O que é isso? A capacidade de se alimentar de outros seres vivos. Um leão se alimenta de pequenos mamíferos. Nós podemos alimentar de alface, mas também de carne, né? O que a gente come? A gente come outros seres vivos. Um alface é um ser vivo, né? Uma cenoura é um ser vivo, mas uma carne também é um ser vivo, uma carne de boi, né? Então nós sempre ingerimos outros seres vivos. Isso é que nós damos ao nome de nutrição heterotrófica, tá? Então nós se alimentamos de outros seres vivos. Os invertebrados também, tá? O tipo celular eucarionte. O que é isso, Renan? A célula deles é chamada de uma célula eucarionte, tá bom? Do mesmo modo que nós possuímos um tipo de célula chamado eucarionte, tá? E pluricelularidade. O que é isso? Mais de um tipo de célula. Não somente uma ou 1 bilhão de células. É mais de um tipo. Por exemplo, você possui uma célula que ocorre só no seu cérebro. Isso daí você se lembra, né? A gente já estudou o sistema nervoso, tá? Nós possuímos uma célula para cada sistema. Existem células que ocorrem só no sistema sanguíneo. Existem células que ocorrem só dentro do seu pulmão. Existem células que ocorrem só no seu cérebro. Então, é o que chamamos de pluricelularidade. Característica também de invertebrados. Eles possuem isso, tá? Então vamos lá. Quando falamos que os invertebrados são heterotróficos,
estamos dizendo que esses animais não são capazes de produzir seu próprio alimento. Foi o que eu disse, né? Eles alimentam-se de outros seres vivos, assim como nós. O tipo celular eucarionte diz a respeito de uma célula que possui um núcleo definido, que é o mesmo tipo de nosso, né? Com mesma célula que nós possuímos. E a pluricelularidade quer dizer que são formados por mais de uma célula, mais de um tipo de célula. Além dessas características compartilhadas com os outros animais, os invertebrados, né, não possuem o crânio e a coluna vertebral. Essa é a principal característica aí do grupo, tá bom? Então, os grupos, né, dos invertebrados. Estamos falando o grupo invertebrado. Animais. Vamos entender, turma. Animais. Existem os animais vertebrados e invertebrados. 2 grupos. Animais invertebrados. Podemos dividir eles em poríferos, quinidários, plateumintos, nematódios, moluscos, anelídeos, artrópodes e equinodermos. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupos de animais invertebrados. Tá? Vários grupos de animais podem ser agrupados nos invertebrados. Existem aproximadamente 33 grupos diferentes desse tipo de animal, de invertebrados. Porém, normalmente, apenas 8 são referenciados nos livros. Os mais comuns, tá? Que a gente vai chamar de poríferos, os quinidários, plateumintos e nematóides, os moluscos, anelídeos, artrópodes e equinodermos. Turma, os poríferos são as esponjas. O Bob Esponja é um invertebrado marinho, tá bom? Os quinidários é um grupinho marinho também, tá? Os plateumintos e os nemateumintos, tá? Pode ser escrito também como nemateumintos ou nematóides. São os vermes, tá bom? Como está ilustrado aí nessa imagem à direita, tá? Os moluscos podem ser alguns ser terrestres, outros marinhos. Os anelídeos aí são as minhocas, artrópodes, os insetos de modo geral, tá? Então, quando eu estou falando de insetos, eu estou falando de um artrópode. É um invertebrado, tá? Com características diferenciadas aí dos outros grupos. E os equinodermos são as estrelas do mar, também um representante marinho. Então, temos aí, tá? Os principais grupos. Vejam esse daqui, né? As esponjas. Os poríferos aqui, ó. O primeiro grupinho, voltando aqui. Primeiro grupinho, tá? Os poríferos é o Bob Esponja, tá? O Bob Esponja é um porífero, tá? Um animal invertebrado. As águas-vivas, moluscos, tá? Os caracóis, anelídeos, plateumintos e nemateumintos, os artrópodes, os insetos de modo geral, e os equinodermatas ou equinodermas, são as estrelas do mar. Então, olha só, eles são encontrados nos mais variados habitats, como a gente acabou de falar. Algumas espécies, como a aranha e o escorpião, vivem no ambiente terrestre. O polvo, por sua vez, é um animal encontrado no ambiente aquático, mas precisamente no ambiente marinho, tá? Aquático pode ser em rio, tá? Mas também como pode ser marinho. A hidra também é um animal aquático, porém, diferentemente do polvo, é encontrado em água doce. Existem ainda espécies que são parasitas. Quem são eles? Plateumintos e nemateumintos, tá bom? E vivem no interior do nosso corpo, sendo esse o caso da lombriga e da tênia. Percebemos, portanto, que os invertebrados não são apenas um grupo que apresenta grande variedade de características morfológicas e fisiológicas, sendo também um grupo de variados hábitos de vida. Pessoal, características morfológicas. Lembrar sempre de forma. As
As características físicas. Voltamos um pouquinho. Vejam que cada grupo tem um formato de corpo diferente. Vejam que a minhoca tem um corpo extremamente cilíndrico, alongado e úmido, não é mesmo? E este besouro, né? Estruturas rígidas, né? Possuem asas e estrela do mar em formato de pentâmero, não é? Então, a morfologia, o corpo, tá? Características morfológicas dizem a respeito ao formato do corpo, beleza? Que mostra o quanto que é diferente, né? Vejam os poríferos, né? Nada a ver aí com o Bob Esponja, né? Na realidade, a única coisa que tem parecido, né? São essas bolinhas aqui, né? Que é uma característica marcante aí dos poríferos. Então, vivem em habitats diferentes, né? Cada um aí com um corpo bem diferente um do outro. E fisiológicas, tá? Características morfológicas dizem a respeito das características físicas do corpo, né? do animal. E fisiológicas são características internas e biológicas de cada corpo. E pelo fato de serem diferentes morfologicamente falando, né, vão abrigar aí habitats diferentes, lugares de vida diferentes. Os polvos são considerados aí um dos invertebrados mais inteligentes. Pessoal, curiosidade, tá? Invertebrado marinho. Outra curiosidade, correspondem cerca de 95% das espécies de todos os animais do planeta Terra. Alguns invertebrados podem apresentar grandes tamanhos, como é o caso da tênia, tá? Um comprimento de 10 metros, tá? Olha só, a tênia é fininha, mas pode ser extremamente comprida. E a lula gigante, né, que pode atingir aí até 18 metros, também marinha. Alguns compostos produzidos pelas esponjas estão sendo testados como agentes anticancerígenos, tá? Como se fossem remédios, pessoal, tá? Olha só que interessante, o quanto que os animais podem ser importantes aí para a medicina e para a nossa saúde, tá? As sanguessugas foram usadas por muito tempo para o tratamento de doença por meio de uma técnica chamada de sangria. Mais uma curiosidade, tá? E em relação às pulgas, vejam só, o salto dela pode chegar a ser 200 vezes mais longo que o corpo deste animal, tá? Então ela é bem pequenininha e pode saltar aí, ó, até mais que 200 vezes em relação, em proporção ao seu tamanho. A toxicidade do veneno do escorpião vai depender da espécie, sendo que algumas espécies podem causar até a morte, principalmente se for crianças. No Brasil, a espécie que mais causa morte é a Titus surrulatus, o escorpião amarelo. Crianças são geralmente as que mais apresentam quadros críticos quando picadas. As estrelas do mar, como a gente já viu lá no início da aula, consegue alimentar-se de ostras, introduzindo seu estômago no interior da concha. Olha só que interessante, né? O estômago pode ser externo, lançando as enzimas que vai auxiliar aí no processo de digestão. E as borboletas monarcas realizam grandes migrações, indo do Canadá ao México para fugir do inverno, tá? Esse percurso é de mais de 4.800 quilômetros, pessoal. Vejam só, uma borboleta, né? Um invertebrado extremamente frágil, né? Pequeno, consegue migrar. O que é isso? Ir de um lugar para o outro, tá? E olha que não é próximo, não. 4.800 quilômetros, pessoal. Isso daí dá mais do que a distância daqui até na Bahia. E vejam só que interessante essa água-viva. Turriops nutricula é uma espécie de água-viva capaz de rejuvenescer-se, ou seja, tornar-se jovem novamente, tá?
Muito interessante. Essa reportagem saiu na BBC, um jornal super relevante, tá? Se quiser ler um pouquinho mais sobre ela, é só pesquisar o nome dela no Google e ler a reportagem completa. Aí temos aí mais algumas imagens, né, mostrando umas espécies de besouros, né, de alguns artrópodes, aranhas, abelhas, baratas, todos representantes do grupo dos invertebrados. Então façam as questões 1, 2 e 3 da página 93, tá bom? Finalizamos a nossa videoaula, tá? Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos, até a próxima videoaula e lembre-se sempre, juntos no caminho certo.